Fala galera, meu nome é Roberto, você não está em choque. E hoje nós vamos fazer exercícios a respeito da reflexão de impedância em transformadores. Só que antes da gente continuar, puxa a vinheta. Nosso primeiro exercício vai ser esse circuitinho aqui da figura, em que eu vou ter um transformador aqui, acoplando no primário uma fonte e uma carga, e no secundário apenas uma carga. Esse exercício ele pede algumas informações para a gente, que vai ser calcular a corrente 1, calcular a corrente 2, calcular a queda de tensão sobre a carga no secundário e a potência transferida pela fonte para o meu sistema. Passando aqui o circuitinho para cima e lembrando da nossa tabelinha da aula passada aqui, como vocês podem ver, a gente vai ter que calcular esses valores. O mais fácil, existem várias formas de fazer tal exercício, mas o mais fácil é você pegar a impedância que está aqui no secundário e jogar no primário. Ou seja, eu vou gerar um circuito equivalente que a partir dos meus terminais do meu primário eu vou estar enxergando o meu secundário. Então desta forma eu posso reescrever o meu circuito da seguinte maneira. Então olha só, para eu resolver esse exercício eu vou fazer a transferência do secundário pro primário, a reflexão do secundário pro primário. E como é que isso é feito? Eu reproduzo aqui o meu primário, então eu tenho uma fonte de 120 volts, ângulo de fase 0 graus, uma resistência aqui em série de 4 menos J6 ohm, e aí chegando no terminal do primário, tá? Nos terminais do primário, eu vou ter aqui a tensão vista pelo primário, certo? V1 nos terminais dele. E aí, o que ele vai ver aqui no secundário vai ser um equivalente. Perceba aqui, se eu colocar minhas pontas de prova aqui nesses terminais V1, o que ele vai estar enxergando do outro lado é o equivalente do secundário. Nesta análise não entra, e eu repito, não entra quem? O meu secundário, a bobina do secundário. Por quê? Porque eu estou trabalhando num elemento ideal. Então eu não tenho resistência, eu não tenho indutância, entendeu? Então esse cara aqui, o V2, ele não interfere. Quem vai interferir, quem vai ser refletido é quem? As cargas e fontes que estão acopladas ao secundário do meu transformador apenas. E nesse exercício eu só tenho uma carga de 20 ohms. Só que o que ele vai estar vendo é 20 ohms? Não. O que ele vai estar vendo é o quê? É isso daqui, a carga refletida sobre N quadrado. Então esse valor aqui de 20 ohms ele vai ver dividido por N ao quadrado. Quanto que é N aqui? A gente tem que tomar cuidado. Na nossa convenção, N é sempre o secundário sobre o primário. Então desta forma eu vou ter 2 sobre 1. Então N ele vai ser igual a 2. Desta forma, eu tenho que este valor aqui, ele é 20 sobre 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que 20 sobre 4, que é igual a 5. Então, se eu pegar aqui o meu voltímetro e colocar nas pontas de prova aqui, nesses terminais do meu primário, o que ele vai estar enxergando em relação ao secundário é uma resistência de 5 ohms, entendeu? Já o meu secundário, o que ele enxerga é a carga real de 20 ohms, entende? Com isso em mãos, eu agora posso calcular quem? A minha corrente I1 que está saindo da fonte. Perceba que a I1 ela vai continuar sendo a I1 nesse equivalente. Por quê? Porque ela estava originalmente circulando nesta malha aqui, só que agora no nosso equivalente ela está circulando na malha original e enxergando a malha 2, a segunda malha, que é o secundário, refletido, entende? Então, desta forma, eu posso calcular a I1. Então, agora fica fácil o cálculo. Por quê? Porque aplica a lei de Ohm. A I1 ela vai ser igual a tensão sobre a resistência equivalente, que vai ser igual a 5 mais 4 menos J6. Quando você faz esse cálculo, lembrando uma coisa importante, que quando você tem notação polar com notação retangular, você tem que converter para o mesmo tipo de notação, tá? A minha calculadora já faz isso automático, por isso que eu estou escrevendo assim. Então, dessa forma, você vai ter que I1 ele vai ser igual a 11,09 amperes, ângulo de fase de 33,7 graus aproximadamente. Perceba que aqui a gente está trabalhando com fasores. Essa é a grande vantagem de você usar reflexão. Por quê? Porque no método de análise do transformador muito simplificado, a gente não conseguia analisar a fase, como a gente viu nos exercícios das aulas anteriores. Ao mesmo tempo, se eu tiver que fazer uma análise completa do circuito, isso vai demandar muito tempo, porque aí eu teria que fazer análise de malhas ou tensões nodais, etc. Dessa forma, eu gero um equivalente rápido e calculo uma malha simplificada, já me dando o resultado direto, entende? Agora, a gente vai calcular I2. Para o cálculo de I2, nós podemos usar o quê? A relação de transformação. Então, eu tenho que
I1 sobre I2, ele vai ser igual a N. E aí, então, dessa forma, você vai fazer o quê? Você vai ter que o seu I2, ele vai ser igual a I1 sobre N. E você vai ter que seu I2 ele é igual a 11.019, ângulo de fase 33.7, dividido por 2, que vai ser igual a 5.5 amperes, ângulo de fase de 33.7 graus. Aí você pega, entrega a sua prova feliz pro seu professor e sabe o que ele vai falar? Errou! Por que está errado? O que acontece é o seguinte, gente. Você não pode esquecer da notação do ponto, entende? Você não pode esquecer da notação do ponto. Ela é importante. Veja no exercício a pegadinha. Você tem aqui I1, ele está circulando aqui pela malha, ele está saindo pelo ponto. Por sua vez, o I2 ele teria que estar entrando no ponto. Como você calculou primeiro o I1, então o I2 tem que se curvar à vontade de I1. Então, se I1 está saindo, então o I2 tem que estar entrando. Ele não pode estar saindo. E veja na figura como é que ele está. Ele está saindo do ponto. Então, está invertido. E como é que você inverte o sinal? Você adiciona um negativo. Então, esse negativo ele não é adicionado por causa da equação. Ele é adicionado por causa da regra do ponto. Vocês estão entendendo? Então, o valor real da corrente é menos 5,5, ângulo de fase 33,7 graus, ok? E não positivo isso daqui. Então, tem que tomar muito cuidado com essa convenção do ponto. Então, agora a gente tem que calcular esse V0. Aí, agora ficou fácil, porque eu sei que é em I1, eu sei que é em I2. Para calcular o V0, basta aplicar a lei de Ohm. Dessa forma, então, calculando a tensão V0 sobre o meu resistor, eu tenho que ela vai ser a impedância vezes a corrente I2, que é igual a 20 vezes menos 5,5, ângulo de fase 33,7, que aí no final vai me dar 110 volts, ângulo de fase 146,3 graus. 146,3 ou vai te dar menos 110, ângulo de fase de 33,7 graus, tá? Desta forma aqui, em volts, desta forma aqui fica mais simples de você entender o quê? Opa, se eu entendi que o meu I2 ele está saindo de um elemento passivo, então essa polaridade aqui ela não é a verdadeira. A polaridade verdadeira é esta daqui. Porque a corrente entra no polo positivo do meu elemento passivo, beleza? E aí, por último, o exercício pede para calcular a potência da fonte. Então, a potência aparente, ela vai ser o quê? Ela vai ser a tensão da fonte vezes a corrente, só que conjugado, porque a gente está trabalhando com fasores. Então, desta forma, eu vou ter o 120, ângulo de fase 0 graus, multiplicando a corrente I1. A corrente 1 ela vale 11,09, ângulo de fase, só que aqui é o conjugado, então ele fica negativo, então fica menos 33,7 graus. Porque o conjugado, ele inverte o sinal do ângulo de fase, tá na notação polar. Desta forma, então, eu vou obter que a minha potência aparente final, ela vai ser igual a 1.331, ângulo de fase de menos 33,7 graus, volt, amperes. A few moments later. Porém, nesse próximo exercício, a gente vai ver que há situações em que eu não posso fazer a reflexão de impedância equivalente de um lado para o outro do meu transformador. Por quê? Porque eles estão acoplados eletricamente e não só magneticamente. Veja esse exemplo aqui. Eu tenho uma fonte nessa primeira malha, e aí eu tenho um resistor de 20 ohms, o primário do meu transformador, e tem aqui, num terminal dele, uma resistência de 30 ohms. Por sua vez, na outra malha, eu vou ter o terminal do meu transformador, uma resistência de 10 ohms, e a mesma resistência aqui sendo compartilhada também com o secundário do meu transformador. Quando isso acontece, eu não consigo fazer a reflexão de um lado para o outro, porque eu não tenho só o transformador, eu tenho outros elementos aqui acoplados também. Então não dá para aplicar aquelas relações que a gente viu de reflexão. Porém, as relações entre transformadores, elas continuam válidas, que é o que a gente vai resolver. Esse exercício, ele quer saber qual que é a potência dissipada nesse resistor aqui. Então, nesse caso, que não tem como eu utilizar a reflexão direta, o que é que eu faço? Eu escolho um método de análise, nodal, de malha, etc. E aí eu vou tentar calcular aqui os elementos, tá? Para chegar no que eu quero. Então, vamos começar equacionando aqui, como o exercício já dá as malhas e sugere as correntes, a gente vai calcular aquelas aqui. Então, olhando a primeira malha, eu vou ter uma malha constituída da minha fonte, resistor de 20 ohms, primário do trafo e resistência de 30 ohms. Então, de acordo com o sentido da minha corrente I1, eu vou ter I1 vezes 20 ohms mais V1,
E por que mais V1? Porque ele está entrando no terminal positivo aqui que a minha figura sugere. Mais 30 vezes 1 menos I2. Por que isso? Porque eu tenho uma corrente 1 circulando nesse sentido, nesse resistor, só que uma corrente 2 em sentido contrário. A malha, lembrando de análise de malha, a corrente da malha que eu estou analisando, ela tem mais força naquele instante do que a corrente das outras malhas. Então eu sei que I1 ele é maior do que I2 nessa análise. Então eu vou ter I1 menos I2. Menos, continuando a análise de malha, 120 0 graus. E tudo isso é igual a 0. Rearranjando isso daqui, eu vou ter 51 menos 32 mais V1 igual a 120. Então isso daqui é uma equação, a gente segura ela. Fazendo o mesmo equacionamento para a segunda malha, eu vou ter o quê? Eu vou ter 10 vezes I2, nesse sentido aqui. Depois eu vou ter 30 vezes I2 menos I1. Lembra essa da regra de malha. Corrente que está passando ali no elemento daquela malha de análise, ela é mais forte do que as outras correntes. Então, por isso fica I2 menos I1. E aqui eu vou ter um menos V2 desse trafo aqui que eu estou analisando. Tudo isso vai ser igual a 0. Rearranjando os termos, eu vou obter que menos 31 mais 42 menos V2 é igual a 0. E aí eu seleciono essa segunda equação. Aí agora a gente precisa entender como é que a gente acha essa relação V1 e V2 e 1 e 2. Por quê? Porque até o momento eu tenho 4 incógnitas e 2 equações apenas. E aí eu vou ter que aplicar o quê? As relações do meu transformador ideal. O meu transformador ideal, ele fala o quê? Que V2 sobre V1 é igual a I1 sobre I2, que é a mesma coisa que N, que é a relação de transformação. Porém, percebam o seguinte, a relação de transformação ela é dada para mim do primário para o secundário. Então, eu sei que esse meu N ele é igual a meio secundário para o primário, ok? Então, desta forma, eu vou ter uma relação que V2 sobre V1, ele seria meio. E mas por que eu falei seria? Porque a gente está caindo de novo naquele erro, que eu acho que você caiu, se eu não fosse eu falar, que é a análise do ponto. E não pode cair nesse erro, tá? O que o ponto está me indicando? Opa, o ponto está me indicando se a corrente entra num lado do ponto, ela sai do outro lado do ponto. E percebam que nesse caso, o que está acontecendo? Eu estou com o meu I1 entrando no ponto e o meu I2 também está entrando no ponto. Então, se eu tenho essa inversão da regra do ponto, opa, se um lado está entrando e no outro também está entrando, ele deveria estar saindo. Então, essa minha relação é como se ela fosse invertida. Por quê? Porque eu sei que o sentido aqui do meu polo, aqui do meu potencial, ele teria que ser invertido também. Então, para facilitar essa análise, o que você tem que pensar? Opa, peraí, se a corrente está entrando pelo ponto e ela também está entrando pelo ponto, opa, então esse meu N ele tem que ser negativo. Ah, se a minha corrente está saindo pelo ponto e está entrando pelo outro ponto, opa, peraí, então está na convenção certa, então ela é positiva. Tá? Então, toda vez que a convenção estiver invertida, basta você só colocar um negativo aqui na relação de conversão para facilitar a sua análise, entendeu? É isso que você tem que fazer. Então, eu sei que agora o quê? Que esse meu N, na verdade, ele é menos meio e não meio positivo, tá? Por causa da regra do ponto. Então, desta forma, eu tenho que a relação de V2 para V1, ela pode ser dada como? Então, a gente vai guardar essa equação. Agora, para I1 e para I2, como é que a gente vai fazer? A mesma coisa. Eu sei que meu N ele vale meio, ok? Então, desta forma, eu tenho que I1 sobre I2 ele vai ser igual a menos meio. Então, desta forma, eu tenho que a menos 2 I1. Opa, outra relação que a gente acabou de achar. Então, basta guardar essa relação. Agora ficou legal. Por quê? Porque eu tenho 4 incógnitas e 4 equações. Quem são essas incógnitas? I1, I2, V1 e V2. E quem são minhas equações? Essas daqui. Essas 4 equações aqui que nós achamos. Se você jogar isso na calculadora ou fizer na mão, o que eu não recomendo muito, você vai chegar no final o quê? Ele vai ser igual a menos 0,73 amperes. E o que isso indica pra gente? Isso indica que, opa, a minha corrente 2 tem intensidade de 0,73 amperes,
Só que o sinal dela está invertido. O sinal dela estava fazendo o quê? Opa, você está saindo aqui, nesse sentido, tá? E na verdade é o contrário. A corrente 2 ela está circulando nesse sentido aqui. Então olha que legal. Agora sim está de acordo com a regra do ponto. Porque quando você vai calcular o I1, veja o valor que vai ser menos 0,73 sobre menos 2. E aí esse menos cancela com esse menos, que vai te dar um número positivo aqui. De mais ou menos 0,36, tá? Mais ou menos. Então perceba, agora eu sei que, opa, o I1 ele tem essa intensidade e ele está nesse sentido aqui, que foi o que eu acabei acertando de início. O I2, por sua vez, está no sentido contrário. Agora eu tenho o I1 entrando pelo ponto e o meu I2 saindo aqui, ó, pelo ponto. Então, olha só, calculamos corretamente tanto as amplitudes como os sentidos, entendeu? E no final, o que a gente percebeu? Que não é possível fazer a relação de espelhamento de carga do primário para o secundário ou do secundário para o primário, pois eu tenho justamente um elemento aqui fazendo o acoplamento elétrico do meu circuito. Então eles não estão isolados. Se eles não estão isolados com apenas acoplamento magnético, não dá para fazer uma análise de reflexão de impedância pura. Aí eu teria que fazer aquela análise completa de malha ou de tensões nodais, etc., com a anotação do ponto para calcular aqui os elementos do meu circuito. Porém, as relações de transformação do transformador ideal continuam válidas, como eu mostrei para vocês. Tá? Então, é esses cuidados que vocês têm que ter. A análise de transformador ideal, as relações que você usa, verificar se o circuito ele é magneticamente acoplado ou eletromagneticamente acoplado e sempre verificar o ponto, tá? Tomar muito cuidado com isso. Bem, eu espero que a aula tenha ficado clara para vocês. Na próxima aula a gente finaliza com o autotransformador. Muito obrigado, até lá.